Mas então, dentro desse raciocínio, vê se eu estou certo, pacientes com mamas muito grandes Uhum. e obesidade associada, às vezes também, sim ou não, e essas estão mais suscetíveis a ter a mama caída no futuro também. Isso, mas vamos deixar bem claro, mastopexia e mama redutora são 2 coisas diferentes. Sim, Elas são primas, mas não são irmãs. A mama redutora, ela está focada em redução ou diminuição do volume e do peso, que é mama pesada. Agora, a mastopexia, ela está focada em levantar as mamas por uma sim. flacidez e por um excesso de pele. Então, a mastopexia foca em retirada de pele em excesso e a suspensão das mamas, a elevação das mamas e das areolas. E pode ser, por vezes, as duas opções serem utilizadas na mesma paciente. Pode, mas tem que diferenciar as 2 coisas. Sim, São 2 perfeito. coisas diferentes. Hipertrofia de mama é mama com um volume bem maior, que pode ser fator genético, às vezes a paciente é magra, mas ela se desenvolveu tão rápido na adolescência que ela tem uma hipertrofia, tem uma mama com muito volume, causa assadura embaixo, causa limitação física, causa marcas do sutiã. É Então, verdade. isso é uma queixa mais funcional. Mama hipertrófica, mama redutora, é uma queixa funcional. O paciente se queixa, dor nas costas. Doutora, eu não consigo correr, não consigo ir para academia, as minhas costas doem, aqui a marca do sutiã, tenho assadura aqui embaixo. Então, é uma causa mais funcional, uma queixa funcional. Agora, a mama caída é uma queixa mais estética. Sim, A mulher perfeito. quer melhorar o formato mesmo. A gente não está falando de obesidade, porque obesidade é outro fator que É, porque precisa eu, ser eu pensei tratado. assim, aquela paciente, você falou exatamente das canetas, né? Aquela paciente que ganha muito peso, aquele efeito sanfona. Ganha peso, perde Isso, peso. Ganha peso, perde peso. E às vezes a mama sofre como qualquer pele parte do corpo. E ela fica mais murcha mesmo e tende isso a pode ficar caída. acontecer, com certeza. E aí a mastopexia. Agora tem 2 opções: mastopexia com prótese e mastopexia sem prótese. Isso, Tá? queria entender isso aí. Dá para Isso, fazer das duas formas. dá para Depende do fazer. caso, ou você falar, doutor, eu quero fazer sem prótese e tem que ser sem prótese, ou você vai falar, olha, talvez seja melhor Você com. acredita que tem, assim, públicos bem marcados no consultório? Tem paciente que chega e fala assim, doutora, eu não quero colocar prótese. Eu não quero colocar prótese, não quero, não quero, não quero. E às vezes ela não tem muito volume. E aí, o que que você faz? Ela quer um volume, mas ela não quer prótese. Uma opção para essas pacientes é oferecer a mastopexia, que é utilizar o próprio tecido dela, nem que seja o pouco que ela tenha, reposicioná-lo, deixar mais marcado e podemos sim associar a lipoenxertia, que é a enxertia de gordura. Uau, que Isso. legal! Eu não sabia que dava É. pra fazer na mama. Com certeza. A gente usa muito em pacientes que, por exemplo, não querem colocar prótese. Porque prótese, eu sou muito a favor, quando bem indicada. Tem paciente que se beneficia muito, tem indicação e deseja, né? Paciente que deseja, colo marcado. O paciente chega assim no consultório e fala: doutora, eu quero aquele colo marcado. Tem paciente que chega com foto daquela blogueira, daquela famosa, eu quero esse peito. E aí você fala assim: Ah, calma aí, imagino. calma aí. Esse peito aqui é com prótese. Você está disposta? Você quer isso? Eu quero. Aí a paciente realmente, paciente que vem com isso na cabeça, quer prótese, você não vai convencê-la do contrário. E você tem que, como cirurgião plástico, a gente precisa escutar o paciente. O Perfeito. que deseja? É muito importante. Eu não posso impor, falar assim, eu sou contra a prótese, você não pode pôr prótese. Não, é o desejo dela, entendeu? Para essas pacientes, sim, é importante a gente conseguir conversar sobre, claro, né, riscos, benefícios da prótese. Paciente que deseja colocar prótese, claro, com certeza, e tem indicação. Porém, pacientes que não desejam, tem essa possibilidade. Fazer a correção da flacidez da queda com o próprio tecido, e aí começamos a juntar, né, outras opções. E o que foi descoberto já faz muito tempo, né? Isso não é muito divulgado nas redes sociais, porque eu acho que não vende tanto como a prótese, Você né? veio aqui para isso. Mas a lipoenxertia é muito utilizado. E ela dá um volume, dá um formato, porém, não deixa o resultado de prótese.
Sim. Aquele colo marcado, aquela mama aqui em cima, Que dá aquele aspecto de perfeição, né? exato, e aquela projeção, aquela textura um pouco mais durinha, que a prótese é mais durinha, né? Isso é só com a prótese. Agora, resultado mais natural pode ser feito sim com o próprio tecido da paciente e com enxertia de gordura. E uma das curiosidades sobre prótese, eu lembro que eu já fui em consultório de colegas que tem próteses de vários tipos, né? Tem uma mais meio, vou falar aqui do que eu entendo, mais Sim, parecendo um cone, tem uma que é mais cilindro, é mais redondinha. Então tem essas opções também para tem. você entregar um resultado ainda mais de acordo com o desejo da paciente. Isso. Aí tem prótese anatômica, que é em formato de gota. Particularmente, eu não gosto muito dela, porque com o tempo, com a gravidade, com o passar dos anos, toda a mama ela vai virar com um formato anatômico. A mama vai se acomodando, entendeu? Então não preciso colocar uma prótese anatômica, ao meu ver, tá? Ela Sim, existe, tem cirurgião perfeito. plástico que gosta, que usa muito. Mas a prótese redonda, ela te oferece aquele colo mais marcado. Dentre as redondas, tem as projetadas super, perfil alto, perfil médio, perfil baixo e perfil super alto. Às vezes a paciente acha que o super alto é aquele que vai ficar aqui em cima, mas não. O super alto é aquele em formato de cone, que dá mais projeção. Porém, o Hum. perfil alto é aquele que deixa aquele colinho mais marcado, entendeu? Só que é muito pessoal, é muito É o individual. estilo de roupa da pessoa, é o ambiente que ela vive, muita coisa influencia no desejo Muito. dela, né? E também depende muito da anatomia do tórax, porque as Imagino. costelas, Paciente muito magrinha, paciente muito magra, mais se larga. vai colocar embaixo do músculo, acima do músculo, tudo isso vai influenciar com o resultado estético da prótese, entendeu? Da mama. Tá. E agora, como é que a paciente está assistindo agora em casa a gente? Uhum. Quando que ela pode se dizer uma candidata a fazer a mastopexia? Quando ela pode falar, minha mama é caída? Existe algum padrão assim que vocês Existem apontam? vários padrões anatômicos que a gente usa. Um dos mais utilizados, pelo menos no consultório, é a medida em centímetros, tá bom? Então, se alguém tá aí em casa e quiser fazer a medida para ver se realmente ela se encaixa nesse perfil, temos a medida da fúrcula external, que é aquela depressão que a gente tem aqui no Isso, que é centro, onde né? incomoda quando aperta. Isso. Dali até a papila mamária, que é o biquinho da Tá, mama, de 19 centímetros a 21 é o normal, certo? tá. Abaixo disso já é considerado uma ptose mamária, que é uma queda das mamas. Tem outros também parâmetros, Se a né? distância ficar muito grande, então que a Isso, mama acima, já. acima de 21 já é considerado uma queda das mamas, uma ptose mamária, em termos mais técnicos.